Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo tá diferente, hoje eu vou falar sobre leituras, sobre livros. Eu separei 5 livros que eu acredito que mereciam um destaque do ano de 2020. Foram livros que me ajudaram muito ao longo daquele ano tão difícil e eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre cada uma dessas leituras. Durante o ano de 2020 eu li muito mais do que 5 livros, porém eu quis fazer um resumo mesmo, pegar os 5 favoritos para poder compartilhar com vocês hoje. Eu vou deixar o link desses livros aqui na descrição do vídeo, então se vocês quiserem acessar para poder comprar ou saber mais a respeito da obra, é só acessar o link e vai ficar separadinho por livro aqui na descrição do vídeo, ok? Antes de começar a mostrar esses livros, eu queria pedir para que, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever clicando no botão inscrever-se que fica logo aqui embaixo do vídeo. Se você já me acompanha aqui no YouTube, não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos esse vídeo para outras pessoas poderem conhecer o meu trabalho aqui no canal, ok? E é isso, vamos aos livros de hoje, espero muito que vocês gostem desse vídeo. O primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês se chama Nada Ortodoxa. Essa obra aqui foi um lançamento lá do ano de 2020 da editora Intrínseca. Esse livro aqui, ele teve uma adaptação para o Netflix e é uma autobiografia, uma biografia, um relato, uma memória, como você quiser definir aí dentro desses nichos que eu citei. E Nada Ortodoxa traz uma proposta bem diferente e inusitada da vida da autora, que é a Deborah Feldman. Esse livro aqui, ele traz uma história com uma carga emocional muito pesada, porque a autora vai relatar como foi a criação dela na religião que a família dela segue, as coisas que ela sofreu, privações, e ela vai comentar a respeito de como foi evoluir, né, crescer dentro de uma religião tão rigorosa. E aí também ela vai falar algumas coisas a respeito de como ela se libertou desse modo de vida, dessa forma tão rígida e que ela foi criada. Então nós acompanhamos em Nada Ortodoxa toda a trajetória da vida da autora. É uma leitura muito sensível, uma leitura que aborda questões religiosas muito importantes, curiosas também para quem não conhece. Aqui a gente vai ter acesso a certas culturas e tradições que pode deixar o leitor de boca aberta, bem chocado. Foi essas as minhas reações durante a leitura. Eu fiquei, e em alguns casos eu também não concordava. Na verdade, eu não concordei com boa parte da cultura religiosa em que a autora cresceu. E me incomodou muito essa leitura, me trouxe sensações de impotência e injustiça. Então, mas essa foi a minha visão, tá? Eu não vou abordar questões religiosas aqui em relação a esse livro, não vou falar sobre isso aqui no canal, mas foi a minha visão a respeito da leitura, acompanhar toda a trajetória, todo o sofrimento e todo o empenho da autora para poder sair dessa prisão, porque na visão dela e na minha visão enquanto leitora, ela estava presa dentro dessa religião, dentro dessa cultura, e era uma cultura muito, muito rigorosa e que nós não estamos acostumados, né? Para eles era natural a forma como eles viviam, a forma como eles tratavam as mulheres, a maneira como eram feitos os casamentos e a criação, enfim. Para eles era tudo muito natural, mas para quem lê e tem contato assim, em primeira mão, assim, nunca teve contato com esse tipo de conteúdo, chega a ser até um pouco assustador. É uma obra riquíssima sobre superação, sobre esperança, sobre novos objetivos de vida, sobre libertação feminina. É uma obra que aborda muitas questões importantes, sociais, culturais, religiosas, familiares, relacionamento interpessoal, relacionamento pessoal, relacionamento entre familiares. Então é um livro bem completo, mas eu queria frisar que é uma autobiografia, é um relato das memórias dessa autora sobre tudo que ela viveu. Então se torna muito sensível acompanhar a trajetória dela, você se emociona em muitos momentos em Nada Ortodoxa. Eu gostaria muito de ter visto a adaptação no Netflix, porém eu ainda não tive tempo para isso. Eu vou tentar arrumar um tempinho para poder assistir essa adaptação. Eu não sei se foi uma série ou uma minissérie que fizeram a respeito, eu não sei se foi um filme. Eu sei que teve uma adaptação pro Netflix, inclusive com essa capa
que vocês estão vendo aqui no vídeo. A capa original é essa aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu particularmente gostei mais da capa original do livro do que da capa pra adaptação. A capa original é essa aqui, eu não sei se tá dando um reflexo, mas ela tem uns tons em amarelo, azul e rosa e eu gostei muito mais da original. Mas a capa de adaptação é essa que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui, que aí eu mostro de novo. E é isso, essa foi uma das primeiras leituras que eu quis compartilhar com vocês. Nossa, tá difícil aqui, gente, de ajeitar. Aí. Então, essa aqui é a capa que vocês vão encontrar lá no Netflix, mas não é a capa original do livro. Teve bastante marcação aqui na lateral do livro, porque eu realmente fiquei bem impactada com o que eu encontrei nessa história. E esse foi o primeiro livro dos 5 favoritos que eu quero mostrar hoje pra vocês. O próximo livro que eu quero mostrar, ele traz um conteúdo histórico do universo feminino muito importante. Se chama O Martelo das Feiticeiras. Esse livro aqui, nessa edição lindíssima. Eu também fiquei muito impactada com a leitura desse livro. Ele entrou para os favoritos porque eu acredito ser um livro necessário tanto para as mulheres, que é o público-alvo desse livro, tanto para os homens que precisam conhecer um pouco mais a respeito dessa história. Aqui a gente vai acompanhar como foi a criação de um verdadeiro manual de caça às bruxas. Também tem questões históricas, religiosas que envolvem o Martelo das Feiticeiras. É um livro complexo, um livro que traz abordagens da Igreja Católica muito rígidas em relação às mulheres. E aqui a gente conhece um pouco da história de quando eles acreditavam em que algumas mulheres eram bruxas e como se deu assim a caçada dessas mulheres e a morte dessas mesmas mulheres. Enfim, é um livro muito denso, intenso, mas que é necessário, né? Traz questões históricas muito importantes. O criador do manual é uma pessoa de lá 1900 e bolinha, só lendo o livro mesmo para entender um pouco melhor desse contexto histórico, mas ele causa repúdio principalmente no público feminino, é óbvio, pela forma como ele pensava e induzia as pessoas a pensar também. O Martelo das Feiticeiras é um livro que você vai ter acesso a essas questões históricas, mas que também vai te trazer grandes reflexões sobre a atualidade, vai te fazer refletir sobre questões atuais que podem estar associadas às atitudes lá do passado, que são relatadas nesse livro. Então é um livro de pesquisa, um livro de estudo, e eu recomendo sim a leitura. Foi um dos meus favoritos. E eu espero que vocês entendam toda a complexidade dessa obra como eu entendi, de uma forma assim positiva, de aprendizado. Não levem nada pro lado pessoal, porque realmente tem questões aqui que causam certo desconforto no leitor, até um desconforto muito grande, pra ser sincera, mas eu não podia deixar de recomendar a leitura desse livro. Tem uma resenha completa a respeito dele lá no blog, não deixem de conferir, porque lá eu falo sobre as datas históricas, sobre o que o livro aborda de forma geral, os detalhes, o que eu achei, enfim, é uma resenha bem completinha com todas as datas, nomes, autores, criadores e pessoas envolvidas nas questões de caças à bruxa, né? Caças às bruxas, né? Que foi um verdadeiro massacre naquela época. E é isso, foi o meu segundo livro favorito de 2020. Super recomendo a leitura e espero que vocês gostem tanto quanto eu. Bom, gente, o terceiro livro foi uma leitura, assim, surpresa. Não imaginei que eu fosse querer ler este livro, querer saber a respeito dessa pessoa. Se chama Janis Joplin, a Sua Vida e Sua Música. É uma biografia definitiva da mulher mais influente da história do rock. Eu não conhecia a história de Janis Joplin, eu não fazia ideia de quem ela era. E o legal de ler biografias, autobiografias, relatos, memórias, é que você tem acesso à história de pessoas que marcaram uma época, que marcaram de forma positiva ou negativa a sua época, marcaram um gênero específico, que é o caso de Janis Joplin. Ela marcou a época dela no quesito, né, no sentido do feminino, de uma mulher chegar onde ela chegou, ser reconhecida como a rainha do rock. Então, acompanhar a carreira dela, o desenvolvimento, tudo que ela viveu, foi uma experiência muito interessante, muito curiosa,
porém uma experiência triste também ao mesmo tempo, em saber tudo que ela passou, a questão do vício com as drogas, a questão do envolvimento dela com pessoas que não gostavam dela, que realmente estavam se aproximando por puro interesse. Então, conhecer Janis Joplin foi uma experiência... eu não tenho nem palavras pra descrever. Foi uma coisa muito positiva. Eu resenhei ele também no blog, eu falei a respeito da minha opinião sobre a leitura, sobre a escrita. É uma biografia muito completa, nós acompanhamos desde a fase infantil, adolescente de Janis, até a fase adulta, que ela começa a fazer sucesso, que todo mundo começa a reconhecer, que as mulheres começam a ver nela um exemplo, se espelhar nas atitudes dela. Ela tinha um posicionamento feminino muito forte, ela se impunha no meio dos homens, o mundo dela, que era o mundo da música, né, o artístico, era um mundo muito difícil, é um mundo muito difícil, e pra mulher eu acredito que seja até pior, porque grande parte desse mundo é dominado pelos homens, assim como em outras áreas da nossa vida. E ela chegou e se impôs e não desistiu da carreira dela, do talento dela, mas ela sofreu muito nesse processo. Ela teve muitas indas e vindas e acabou se tornando viciada em anfetamina, em drogas ilícitas, enfim. Isso levou ela a um fim desastroso. Quem ler a biografia vai saber do que eu tô falando. Quem conhece Janis Joplin sabe do que eu tô falando. Então essa é a parte triste de conhecer a história dela, né? Saber que o fim foi bem ruim e devido a tudo isso, mas totalmente compreensível devido a tudo que ela viveu, a todas as experiências negativas que ela teve na vida dela. Eu acredito que era uma válvula de escape, e eu acredito que Janis Joplin era mal compreendida, né, em relação às suas atitudes. Mas foi uma experiência muito boa conhecer essa história, eu não poderia deixar de favoritar esse livro, foi um dos meus favoritos. Eu espero que vocês, assim como eu, gostem da leitura. Se você aprecia uma boa biografia, leia Janis Joplin. Se você gosta de rock, conheça essa história, porque realmente vai valer a pena. Bom, pessoal, o próximo livro que eu quero compartilhar com vocês se chama O que Aconteceu com Anne, e eu tenho ele nessa edição aqui do Clube Intrínsecos de Leitura. A lombada dele é desse jeito aqui. E esse livro aqui, a base que a autora utilizou para escrever ele é o mistério, o suspense. Anne é uma garotinha de 8, 9 anos, por aí. E aí um belo dia ela desaparece e dias depois, horas depois, ela volta. Todo mundo se mobilizou na cidade, inclusive o seu irmão mais velho, para poder encontrar ela quando ela sumiu. E aí ela volta um tempo depois para casa, porém ela volta completamente diferente do que ela era. Ela se torna algo incomum, que ninguém entende. E aí a gente é introduzido, né, na história, no mistério do que aconteceu com essa garotinha, com a Anne. É uma obra envolvente, uma obra que traz um desenvolvimento que te deixa preso na história, você não consegue largar o livro, o leitor se vê preso ali o tempo todo nos acontecimentos, tentando descobrir, né, quais são os pontos chaves dessa história, como que isso vai acabar. E o final, quando acaba o término, é um término que você fica assim, o que tá acontecendo aqui? O que foi isso? A autora consegue te deixar bem surpreso aí no final desse livro. Foi um dos livros de mistério, suspense que eu mais gostei durante o ano de 2020. Então eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Tem uma resenha dele completa lá no blog. Lá eu falo sobre a obra, sobre a história, sobre a escrita que mexe muito com o psicológico do leitor, porque ele se vê o tempo todo tentando entender o que tá acontecendo, né, por trás de tudo que tá no livro. E o final desse livro, gente, sério, o final é bem impactante, você meio que fica assim, uau, né? A autora teve essa habilidade de me deixar, meu Deus, ela conseguiu fazer isso. Então, super recomendo. Quem já leu aí O que Aconteceu com Anne, deixa aqui nos comentários, porque esse livro fez bastante sucesso no ano de 2020. Ele veio pra mim nessa edição do Clube Intrínsecos. Se você não conhece o Clube Intrínsecos, é o clube de leitura da Intrínseca. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem conhecer melhor. Não é publi, tá? Eu não tenho parceria com o Clube Intrínsecos, eu tenho parceria com a Intrínseca, mas eu não ganho nada. Eu só vou deixar o link aqui pra vocês poderem conhecer um pouco melhor, porque
É um clube de leitura muito bacana. Aqui na estante, aqui atrás, eu tenho alguns livros do Clube Intrínsecos que são muito legais e eles fazem com muito amor. Eles preparam as caixinhas que você recebe por mês com muito cuidado, com muito carinho, então não tem como deixar de recomendar. Se você tiver interesse em participar de um clube de leitura, acesse o link que vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E confiram a resenha completa desse livro aqui lá no blog, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que se você gosta do gênero, vai ser uma boa dica, você vai gostar também. Se você conhece a história do que aconteceu com Annie, se você discorda do que eu falei aqui, se você não gostou ou gostou, deixa nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês, tá bom? Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de citar um livro para vocês de um dos meus autores favoritos da vida, que é Neil Gaiman, e eu tive a oportunidade de conhecer Coraline, que foi um lançamento nessa edição aqui pela Editora Intrínseca no ano de 2020. Ele foi um dos meus favoritos, então é o quinto e último favorito desse vídeo. E Coraline é um livro repleto de fantasia, é uma história que também mexe muito com o leitor, mexe muito com o psicológico do leitor. Neil Gaiman tem essa capacidade, tá, gente, de bagunçar a sua cabeça. Eu acho que é uma das coisas mais fantásticas na escrita do autor. Eu favoritei esse livro porque eu me vi completamente envolvida com a história de Coraline. Tem gente que fala Coraline, tem gente que fala Coraline. Eu tô falando Coraline, mas pode ser que seja Coraline. Eu não sei direito, tá, gente, a pronúncia, mas se tornou um favorito, independente de como pronuncia o nome. É uma história que tem fantasia, tem ficção, tem muito mistério e tem muitas questões psicológicas que envolvem esse livro. Sim, ele é pequenininho, é curtinho, mas tem toda essa carga aí de psicologia envolvida. Eu resenhei ele lá no blog também, de uma forma bem completa. Se vocês quiserem conferir a resenha escrita, sintam-se à vontade, estão convidados a ir lá conhecer a resenha. E é o último livro desse vídeo. Eu espero que vocês gostem de Coraline ou Coraline, enfim, tanto quanto eu. Porque, gente, se tornou um favorito porque eu fiquei presa durante toda a leitura. Eu realmente me senti envolvida com os personagens, torcendo muito para que Coraline, enfim, conseguisse sair das circunstâncias em que ela se enfiou. E é um livro que te faz torcer pelo personagem, te faz avaliar as questões que fazem com que aquele personagem esteja passando por aquilo. Enfim, é uma obra bem interessante, eu não poderia deixar de recomendar pra vocês. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Bom, pessoal, todos esses livros que eu mencionei no vídeo de hoje foram livros que eu gostei muito, que se tornaram favoritos aí no ano de 2020. Eles têm resenha própria lá no blog de forma bem completa. Também tem post específico sobre cada um lá no Instagram. Se você não me acompanha lá no Instagram, por favor, confiram o meu trabalho por lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, notificação no celular. E também vou deixar aqui no vídeo em algum lugar circulando o meu arroba, é @motivaçãoliterária. Lá no Instagram, inicialmente, eu só falava sobre as minhas leituras, sobre literatura, sobre as minhas experiências literárias. Mas a partir de janeiro desse ano, eu compartilhei com vocês lá que eu ia começar a falar sobre os meus estudos EAD. Então, se você tem interesse em acompanhar o meu dia a dia, as coisas que eu estou fazendo, eu também compartilho lá no Instagram, não deixem de conferir. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês gostem das leituras. Caso vocês decidam ler algum desses livros, me conta aqui nos comentários se você já leu algum deles, o que você achou, se você vai começar a ler, enfim, se você tem intuito de ler algum deles, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. E é isso, não deixem de se inscrever aqui no canal, se você gostou do vídeo não deixa de curtir e compartilhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!